Caio, eu já vou começar perguntando para você logo. Existe uma maneira da gente se prevenir contra esses eventos climáticos? Existem várias maneiras de a gente se prevenir. A primeira delas é ficar atento ao que os dados, ao que as previsões, ao que a ciência já tem conhecimento sobre esses eventos. Não, ou seja, muita gente falou, quando teve as chuvas lá no sul do Brasil, que é um evento imprevisível. A gente sabe que não é verdade, né? Já tinha chovido com intensidade bastante grande um ano anterior, outras vezes anteriormente, ou seja, não dá para dizer que esse tipo de evento é algo imprevisível. Então a gente tem que olhar para essas informações existentes e começar a criar processos, modelos, sistemas, obras, equipamentos que sejam, para se preparar para esses eventos climáticos extremos. O problema é que a gente também tem que olhar, em paralelo com isso, explorar as possibilidades que ainda vão surgir, ou seja, aquelas que a gente não tem um histórico. Né? Então, assim, a gente tem que, ao mesmo tempo, olhar para o que a gente tem de histórico e se preparar diante disso, e correr em paralelo e começar a explorar as possibilidades futuras de eventos não só climáticos extremos, mas econômicos, sanitários, de novas pandemias e assim por diante, para tentar antecipar esses fatos, antecipar essas ocorrências, para que a gente consiga, então, preparar as cidades, preparar os lugares para esses eventos acontecerem. A gente tem que tentar cada vez mais pensar de forma menos linear e mais abrangente, ramificada possível, né? Para conseguir entender ou conseguir explorar que pode vir pela frente, para antecipar isso, para a gente, de fato, não ser pego de surpresa com aquilo que a gente ainda não explorou, entendeu, pesquisou ou aprofundou. Você está participando do projeto de reconstrução de Mariana, né? Como que a gente pode reconstruir uma cidade? A gente tem ouvido nos últimos dias muitos gaúchos falarem vamos tentar voltar a um normal. Mas como que volta esse normal sem a infraestrutura da cidade, com deficiência de comércio, com deficiência até na questão de saúde? A gente viu lá pelo menos 15, 20 unidades de saúde em Porto Alegre, região metropolitana, que foram devastadas pela enchente, né? Vamos lá. Bom, pessoal, eu não estou fazendo exatamente a reconstrução de Mariana, eu estou fazendo um trabalho de estratégia para a cidade, ou seja, de Tá, visão para a ótimo. cidade, que a gente chamaria de place branding, que é a visão de identidade da cidade, como ela pode se promover e se fortalecer diante do futuro a partir da sua identidade, a partir da sua vocação. Né? No caso do Rio Grande do Sul, acho que a gente tem algumas etapas que a gente tem que cumprir, ou que a gente precisa cumprir, né? O governo, a sociedade, enfim, precisam ser cumpridas. Acho que a primeira delas é que já está em curso, que é a gente ter assistência para essas pessoas. Né? Então, assim, pelo que se entendeu, pelo que a empresa está noticiando, não existem mais resgates a serem feitos, mas, por sua vez, tem todo um processo de dar o mínimo para essas pessoas viverem dignamente. Paralelo a isso, a gente tem que entender como que a gente vai fazer a transição do processo de abrigamento dos abrigos que são hoje improvisados para processos temporários até a cidade constituída ser reconstruída de fato. E depois a gente tem a própria reconstrução da cidade. Né? Então, assim, a assistência está em curso, a gente tem que começar a entender agora que modelos vão ser usados provisoriamente para que essas pessoas sejam acomodadas de forma digna durante o processo de reconstrução da cidade. Esses abrigos vão ser abrigos novos, esses abrigos novos estão equipados ou estão preparados para lidar com outros eventos climáticos que podem vir, que, segundo todos dizem, devem acontecer, talvez todos nós esperamos que não com a mesma intensidade, a gente vai continuar, o mundo vai continuar sofrendo com esse chamado novo normal do clima, né? Com esse novo momento de tantos e tantos eventos climáticos extremos seguidos, vai estar preparado? Como que é? É um abrigo provisório? E o medo desse provisório se torna permanente, que é uma coisa que acontece com alguma frequência no nosso país também. Esse vai ser um abrigo, vai ser a ocupação de imóveis que estão, por exemplo, desocupados na cidade de Porto Alegre, ou nas cidades do Rio Grande do Sul, que tem grandes débitos com prefeitura, que podem ser realocados. Como vai ser esse processo? Tem que se pensar nesse método nesse caráter provisório, e não necessariamente só pensar em colocar as pessoas em abrigos de refugiados,
temporários, né? Acho que esse é o contexto que tem que ser muito, muito levado em conta. E, paralelo a isso, repensar a reconstrução da cidade, porque definitivamente reconstruir a cidade nos moldes que ela era antes que elas eram, antes dos impactos climáticos, dos eventos climáticos, o que não faz o menor sentido, né? A gente tem que entender como é que esses lugares, essas novas cidades, elas podem ser... para mim, o ponto central dessa discussão, Priscila, é a capacidade de adaptabilidade das cidades. Como uma cidade pode ser mais adaptável a situações extremas, algumas que eu já conheço e algumas que eu ainda não conheço, né? O que chamaria, não, o conceito talebiano, que é o do cisne negro, né? Aquilo que todo mundo achava que existiam cisnes brancos, era uma certeza absoluta, até que se visualiza pela primeira vez, se avista pela primeira vez um cisne negro. A partir daquele momento, tudo que a gente achava que a certeza, que era absolutamente constituída, vai por água abaixo e a gente começa a entender que existem outras possibilidades. Então, a gente tem que começar a pensar em como criar cidades mais adaptáveis, mais dinâmicas, para que elas estejam mais preparadas para esses eventos extremos, independente de ser só do clima. Eu estou falando de eventos extremos de qualquer natureza. E essa adaptabilidade é algo essencial, porque ela não passa só pela questão física, ou que a gente poderia chamar de hardware aqui, de construções. Ela passa também por sistemas, métodos e processos de como abrigar as pessoas diante desses eventos climáticos, como dar uma solução de governança diante de calamidade como essa, como dar soluções de logística, como dar soluções de assistência. Ou seja, tem todo um processo que não é só criar uma cidade fisicamente preparada para tal. Claro que isso é importantíssimo e talvez seja um ponto essencial, um ponto de partida. Mas é também entender como que eu faço um sistema que é estabelecido de forma a ser adaptável, dinâmico e que dê uma solução eficiente e no menor tempo possível para aqueles eventos que a gente já conhece e, paralelo a tudo isso, né, Priscila, é começar a explorar as possibilidades futuras, quais são os diferentes futuros, quais são os diferentes eventos que nos esperam nos diferentes futuros, porque uma coisa que a gente às vezes se engana é pensar que o futuro é linear e é singular. Na verdade, o futuro ele é absolutamente plural e não linear. Quer dizer, como que eu consigo pensar em que cidades são essas, que visão de cidade é essa que está apta a lidar com esses desafios, essas incertezas futuras que a gente ainda não sabe. Porque as que a gente sabe é uma questão de olhar para essas informações e criar os processos. Aí é vontade política, capacidade econômica, colocar isso como uma visão prioritária no que diz respeito ao desenvolvimento das cidades e dos lugares. A gente já tem essa informação. A gente também tem que trabalhar tentando explorar a informação que a gente não tem ainda, porque muitas surpresas podem vir disso que a gente ainda não sabe o que é ou o que vai acontecer. Por isso é importante assistir as pessoas, dar assistência para as pessoas, pensar nos processos provisórios para que elas consigam ter uma qualidade de vida digna, decente, enquanto cidade reconstruída, pensar em que cidade é essa que você quer reconstruir, que cidade é essa que a gente precisa e que a gente tem que fazer para não passar pelos mesmos problemas que a gente já passou, e, paralelo a isso, pensar em adaptá-la e explorar quais são os possíveis, os potenciais futuros que a gente tem pela frente, as incertezas, para conseguir antecipar esses eventos com soluções que não precisam necessariamente serem soluções físicas, mas podem ser soluções de sistemas, de processos que, de várias formas, vão impactar na eficiência e na velocidade na assistência às pessoas impactadas, atingidas por esses tipos de eventos climáticos. Ou eventos extremos, melhor dizendo. Sim, e são questões que levam tempo, mas que, bem você falou, né, os governantes, enfim, quem estiver ali no comando tem que trabalhar o mais rápido possível, né? De pensar nessas medidas e já pensar nessa reestruturação, dessa nova configuração das cidades e, obviamente, né, na vida das pessoas. Sim, a gente tem... Essa acho que é uma discussão importante, que a gente tem que pensar de forma menos linear, né? Ou seja, menos... fez isso, aconteceu isso, o próximo passo vai ser, você tem que pensar de uma forma
pouco mais exponencial ou rizomático, como a gente diria, né? Pensar menos numa árvore, com caule, tudo desenhado os galhos e as folhas, e pensar mais no rizoma, que é aquele outro tipo de vegetação, que é horizontal, que não tem um nó, não tem, você não sabe o que é o centro, não sabe onde ele começa, onde ele termina, ele vai se desmembrando em vários outros caminhos, ou seja, o nosso futuro ele está muito mais próximo do rizoma do que de uma percepção que a gente tem de uma árvore propriamente dita, estruturada, né? Então, assim, a gente tem que começar a trazer um pouco essa discussão mais aberta e abrangente para conseguir lidar com o que nos espera no futuro não tão distante assim, no futuro próximo, né? E, evidentemente, eu estou falando aqui de explorar, da necessidade de exploração dos futuros, porque eu estou dando como dado, como certeza, que a gente tem informações sólidas sobre o passado, que a gente deveria estar olhando para tudo isso com muito cuidado e com muito carinho. Então, uma vez olhado e estabelecido e trabalhado o que a gente já sabe, a gente tem que ter o mesmo cuidado para olhar para o futuro, para tentar antecipar de várias formas o que a gente não sabe, porque aí sim a gente vai estar falando de eventos que são imprevisíveis, né? Porque falar de chuva, falar de seca nas regiões do Brasil que a gente já está careca de saber que existem, é falar sobre o previsível e não sobre o imprevisível. A gente tem que olhar para os dados e trabalhar de uma forma clara, sólida, robusta ou previsível, mas também começar paralelamente a explorar o que até então pareceria imprevisível, que é a exploração dos futuros potenciais que podem acontecer com cidades, lugares, bairros, países, com todos nós, na verdade. Sim. Queria te agradecer, obrigada por falar conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Estou à disposição de vocês.